Olá pessoal, espero que todos vocês estejam bem. No nosso papo de estatística de hoje, nós vamos falar um pouco sobre variável aleatória discreta e seus principais modelos. Dentre as aplicações que vão ser abordadas aí em nossa conversa, Nós vamos falar sobre a uniforme discreta, Bernoulli, binomial e geométrica. Primeiro, a gente tem que conceituar aqui o que é uma variável aleatória. Então, E é o meu experimento e eu tenho aqui o meu espaço amostral, o meu ômega, associado a esse experimento. Qualquer elemento que eu tenha contido no meu espaço amostral, se eu aplico um x de S e obtenho um valor, um número real para esse resultado, eu digo, então, que esse x, essa função que eu apliquei no meu elemento do espaço amostral, é a minha variável aleatória. Então, eu chamo atenção aí para vocês que variável aleatória é uma função. A definição de uma variável aleatória é uma função aplicada nos elementos contidos no espaço amostral que eu estiver trabalhando. E ela vai me dar um número real a cada resultado no meu espaço amostral do experimento, ok? Então, um exemplo. Suponha que eu atire duas moedas e considere, então, qual é o meu espaço amostral. Se eu estou jogando para cima duas moedas, então poderia cair a primeira vez cara, a segunda também cara. Ou a primeira vez cara, a segunda coroa. Ou a primeira coroa, a segunda cara. Ou as duas jogadas cairiam coroa, coroa. Ou seja, o meu espaço amostral, eu tenho 1, 2, 3, 4 elementos. Esse valorzinho de S aqui é cada um desses elementos. Eu posso definir a minha variável aleatória como o meu interesse de ser qual é o número de caras obtido nas duas moedas. Então, esse número de caras obtida nas duas moedas é uma função que eu vou aplicar em cada um desses elementos do meu espaço amostral. Ou seja, número de caras que cai nesse, que eu obtenho a partir desse elemento, da ocorrência desse elemento do meu espaço amostral, é quanto? É igual a 2. Aquele número real que está associado ao elemento cara a cara. E assim eu faço sucessivamente para os meus outros elementos. Qual é o número de caras que eu obtenho nesse elemento cara-coroa? 1. E no coroa-cara? 1 também. E no coroa-coroa? 0. No coroa-coroa, né, não tive nenhuma cara. O conjunto de todos os possíveis valores de x, que é o meu contradomínio, é o meu espaço amostral, então, associado à variável aleatória x. E uma observação que a gente tem que sempre lembrar é que a cada valor desse x, a cada número real que eu obtenho, né, para minha variável aleatória, eu posso associar uma probabilidade. Se x é uma função, então um elemento S do meu espaço amostral só pode levar um valor de x, que é o meu número x de S. Outra observação, em um mesmo experimento, a gente pode ter mais de uma variável aleatória. Em um outro experimento, que seja lançar 3 moedas, então eu coloquei aqui todas as possíveis combinações de lançamento das minhas 3 moedas, né? Combinações entre caras ou coroas. Então eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos no meu espaço amostral, e eu posso trabalhar com mais de uma variável aleatória. Por exemplo, aqui eu defini uma variável aleatória que eu chamei de x, meu x de S é o número de caras que ocorrem. Eu vou contabilizar quantas caras ocorrem em cada um dos meus elementos. Outra observação que a gente sempre tem que lembrar é que variável aleatória, sempre que eu estiver definindo uma variável aleatória, eu vou simbolizar ela por uma letra maiúscula. Agora, o valor que a minha variável aleatória assumir, eu vou simbolizar pela letra minúscula. Então, aqui, meu x maiúsculo é a minha variável número de caras que ocorrem. Se eu pegar esse elemento aqui, o número de caras que ocorrem é igual a 0. Então, meu x vai ser igual a 0. A gente tem tipos de variáveis aleatórias definidas como variável aleatória discreta ou variável aleatória contínua. Variáveis aleatórias discretas vão assumir valores num conjunto enumerável. Exemplo, número de filhos em uma família, são números inteiros, 0, 1, 2. Número de circuitos defeituosos, número de consumidores que chegam em uma determinada fila. Então, são números inteiros, valores num conjunto enumerável, tá bom? E são oriundos de uma contagem. Agora, o tipo de variável, quando eu tenho uma variável aleatória contínua, o meu conjunto de valores é qualquer intervalo dos números reais. Então, qualquer valor que eu possa ter num conjunto não enumerável. E aí eu obtenho isso a partir de uma mensuração, é um intervalo de pontos, peso e altura dos filhos. Aqui a gente tem um valor numérico
a gente pode ter com casas decimais, não são números inteiros. Quando eu tenho ocorrendo dentro, a minha variável, os possíveis valores da minha variável assumem valores dentro de um intervalo, podendo ter ali casas decimais, eu estou trabalhando, então, com um tipo de variável aleatória contínua. Tempo de vida útil de um pneu, 50 mil a 70 mil quilômetros. Mas eu poderia pegar que é 50 mil,300, 50 mil,999. Então, vamos definir como eu obtenho a probabilidade relacionada a um valor que seja proveniente de uma variável aleatória discreta, ok? Então, esses dois tipos aqui são as notações que a gente pode visualizar nos livros, nos materiais que tratam de probabilidade relacionada a variáveis aleatórias discretas, tá? Sendo que esse índice I, ele vai variar aí a partir de 1, e são números inteiros, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. E como que fica a distribuição dos possíveis valores que eu tenho para essa variável x? A gente pode montar uma tabela da seguinte forma. Eu coloco aqui a minha variável x e todos os possíveis valores que ela pode assumir. Embaixo, então, eu estou colocando qual é a probabilidade do izinho, ou seja, quando o meu x1 assumir um determinado valor, aqui embaixo eu vou ter a probabilidade associada a esse respectivo valor. E assim eu faço sucessivamente para todos os possíveis valores que a minha variável x assumir, ok? A minha probabilidade, ela sempre vai estar contida entre 0 e 1, em que o 0 e 1 são inclusos, então por isso que tem o sinal de igualdade aqui. Então, a probabilidade de xi é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 1, e o somatório de todas as minhas probabilidades para todo valor de xi, ele vai ser sempre 1, porque eu vou estar somando todas as probabilidades associadas a todos os possíveis valores, então eu vou estar percorrendo todo o espaço amostral que engloba aí a variável aleatória que eu defini, tá? Exemplo 1. Em uma clínica de estética, acontecem de 3 a 8 cirurgias por dia. Vou definir X, a variável, que é o número de cirurgias diárias. Eles já passaram para a gente que varia com certa probabilidade. A ocorrência de 4 cirurgias diárias acontece com 20% de probabilidade, 5 cirurgias com 30%, e assim sucessivamente. No entanto, aqui para o número de 8 cirurgias diárias, eu não tenho qual é a probabilidade associada a ele. Está apenas uma incógnita aqui que a gente definiu como um pezinho. Se eu quero obter qual é a função de probabilidade dessa variável, então eu já tenho definida a probabilidade respectiva aos valores 3, 4, 5, 6, 7, e falta eu achar qual é essa probabilidade, esse pezinho associado ao valor 8. Como que eu encontro isso? Bom, eu tenho das propriedades, né, para minha função de probabilidade, que o somatório de todas as probabilidades em isolado dos possíveis valores de x tem que ser igual a 1. Achar esse pezinho é eu fazer a soma de todas essas probabilidades igualar a 1. Então, eu tenho agora, construído na minha tabelinha aqui de distribuição, quais são as minhas probabilidades relacionadas a cada um dos possíveis valores de x. Posso desenhar um gráfico. Esse daqui é o gráfico, gráfico da função de probabilidade discreta, ou em alguns livros vocês vão ver função massa de probabilidade. Nesse gráfico, no eixo do x, eu coloco os possíveis valores que a minha variável x pode receber, e aqui no eixo do y eu coloco quais são as probabilidades respectivas a cada um desses valores. Então, só coloquei 3 cirurgias diárias, probabilidade 0,10. 5 cirurgias diárias, probabilidade 0,30. Fiz isso para cada um dos possíveis valores e então obtive esse gráfico da função de probabilidade dessa minha variável x, ok? Uma outra definição que a gente tem que ter em mente é a função de distribuição de probabilidade acumulada. Em alguns livros, ou a maioria das vezes, as pessoas acabam falando só em função de distribuição. Quando eu falar função de distribuição, vocês podem saber que eu estou falando na função de distribuição acumulada, tá? Ela é definida da seguinte forma. É esse fão de xi, em que esse fão recebe o valor da probabilidade de x ser menor ou igual ao meu respectivo valor xi. Ou seja, fão de xi é a probabilidade acumulada até o valor de xi.
O domínio de f é todo o conjunto dos números reais, mas o contradomínio vai ser o intervalo de 0 até 1, porque o contradomínio é a minha probabilidade acumulada, então ela só vai poder ser compreendida ali de 0 até 1, é probabilidade, né? Então, no caso discreto, como que eu calcularia esse f de xi? Se ele é a probabilidade do x ser menor ou igual a xi. Como eu estou no caso discreto, eu tenho possíveis valores inteiros, então eu tenho que a probabilidade de x igual a x1, somada com a probabilidade de x igual a x2, até a soma da probabilidade de x igual ao meu xk, até o meu último possível valor para a variável x, ou seja, eu estou fazendo esse somatório de probabilidades até o respectivo valor que eu tenho interesse é o que vai me dar esse f de x, ou seja, essa função de distribuição de probabilidade de x. Vamos ver aqui nesse exemplo. Estou trazendo aqui a função de distribuição acumulada do exemplo que a gente fez lá, número de cirurgias diárias em uma certa clínica, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar aqui todos os possíveis valores de x, eles vão estar definidos aqui, né, nos meus intervalos, e aqui eu vou somando as probabilidades acumuladas até a ocorrência ali. Então, eu tinha lá x, os possíveis valores eram 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Agora, pessoal, por que eu tenho que definir aqui os meus valores em intervalos? É que, lembra, a minha função de distribuição acumulada, o contradomínio dela varia de 0 até 1. Já eu tenho que percorrer para o meu eixo do x todos os possíveis valores reais. Porque para as variáveis discretas, essa função de distribuição tem a forma de escada e é descontínuo nos valores assumidos pela variável. Se eu pego aqui, então, valor de x igual a 3, qual é a probabilidade de x igual a 3? É aqui, 0,10. Por isso, aqui está aberto. Ou seja, para x menor do que 3, a probabilidade é 0. Para x igual a 4, qual era o valor de probabilidade? Se a gente volta lá, x igual a 4, a probabilidade era 20. Mas agora eu quero acumulada. Então, aconteceu 10% de probabilidade para 3, mais 20% para 4. A minha função de distribuição, quando x é igual a 4, vai ser 0,10 mais 0,20, 0,30. Por isso que aqui no gráfico, quando o meu 4 está fechado, está fazendo parte aqui do meu gráfico, a probabilidade é 0,3. Então, assim, a gente vai construindo esse gráfico da função de distribuição acumulada e a gente percebe que ele tem a forma de uma escada, sendo descontínua para os valores que a minha variável assume. E a gente pode, então, deixar a minha função de distribuição escrita dessa seguinte forma: x menor que 3, probabilidade 0. X maior ou igual a 3 e menor que 4, qual o valor incluso? 3. Qual é a probabilidade acumulada? 0,10. X maior ou igual a 4 e menor que 5, qual é o valor de probabilidade acumulada? É 0,10, mais a probabilidade quando x é igual a 4, que é 0,20, 0,30. E assim a gente vai fazendo sucessivamente. O valor esperado é uma outra medida que a gente trabalha muito em probabilidade, porque ele é conhecido como a nossa própria média. É o meu valor médio, ou em alguns livros tem se definido como esperança matemática. É aquele valor médio que eu quero obter da minha variável aleatória. A definição dele é dada da seguinte forma: a gente diz que o E de x, ou seja, a esperança de x, ela é o próprio μ, e o cálculo dela é obtido a partir do somatório, quando o meu i vai de 1 até n, do meu respectivo valor para a variável do índice i, vezes a probabilidade relacionada a esse valor de xi. Quando eu estiver trabalhando, por exemplo, numa tabela de frequência, eu não tenho qual é essa probabilidade, mas eu tenho a frequência relativa ao respectivo valor de xi. E lembra que frequência relativa é probabilidade para a gente? Então, por isso que eu usaria essa outra fórmula aí. Uma outra medida que é muito interessante e usual de se trabalhar em cálculos de probabilidade é o desvio padrão. A gente já viu, né? O desvio padrão é a raiz da minha variância. E eu também posso fazer o cálculo da variância da minha variável aleatória a partir de esperança do x ao quadrado menos o quadrado da esperança de x.
Vamos voltar no nosso exemplo e agora vamos calcular a esperança de X. Ou seja, a média diária de cirurgias efetuadas naquela clínica. Para calcular essa média, eu posso calcular a esperança de X. Quando eu faço esses cálculos, eu obtenho esperança de X igual a 5,25. Se eu aplico a fórmula da variância, eu vou chegar que a minha variância de X é 1,7876. Retirando a raiz quadrada nesse valor, eu tenho um valor aproximado de 1,34. Ou seja, a partir daqui eu consigo verificar como está o comportamento do número de cirurgias em tal clínica. Eu posso dizer que o número médio de cirurgias realizadas nessa clínica é 5,25, com um desvio padrão de 1,34. Ou seja, eu tenho uma noção de como se comporta o número de cirurgias nessa clínica. Aqui está um quadro, né, que eu trago para vocês. Lembra que a gente via já esse quadro do conjunto de dados quando a gente trabalhou em estatística descritiva lá atrás? Agora aqui só acrescentando para vocês como seriam os cálculos de média, mediana, moda e variância e desvio padrão quando eu estiver trabalhando com variável aleatória discreta. A minha frequência que eu tinha para o conjunto de dados agora é a minha probabilidade. O meu x barra eu vou calcular pelo estimador da média, ou seja, pelo cálculo de esperança. A minha mediana, agora eu vou calcular ela, a mediana não é o valor central, quando eu tenho os meus valores ordenados, então agora eu vou calcular ela em termos de probabilidade, então é aquele valor, esse MD aqui, é o valorzinho da minha variável aleatória que divide o meu conjunto de dados em 0,5 para cima e 0,5 para baixo, 50% para cada lado. A moda continua sendo o valor com maior, agora probabilidade, né? A variância a gente faz o cálculo e o desvio padrão é a raiz quadrada dessa variância. Bom, pessoal, então continuando aqui nossa conversa, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os principais modelos teóricos. Em livros básicos de probabilidade e estatística, a gente sempre vê a gente normalmente vê esses 6 modelos, mas aqui na nossa conversa de hoje a gente vai falar da uniforme discreta, da Bernoulli, binomial e geométrica. Hipergeométrica e Poisson não é foco do nosso estudo, tá bom? A distribuição uniforme discreta é aquela distribuição em que todos os meus valores, eles são equiprováveis, ou seja, eles têm a mesma probabilidade de ocorrência. Então, como que eu calculo essa probabilidade de ocorrência? Se eu tiver N elementos, a probabilidade de ocorrência de cada elemento é 1 sobre N. Então, para definir um possível valor médio aqui, a gente tem o cálculo da média sendo 1 sobre K, o somatório dos meus possíveis valores de xi, em que esse índice varia de 1 até k. Ou seja, eu estou calculando um valor médio para a minha variável aleatória que tenha uma distribuição uniforme discreta. Aqui também a gente consegue fazer o cálculo da variância para essa variável aleatória segundo uma uniforme discreta. A notação a gente vai ver como x, til significa tem distribuição. Então, a gente lê o seguinte, x tem distribuição uniforme discreta para E, sendo E o meu conjunto de todos os possíveis valores dessa variável que eu estiver trabalhando, tá bom? E como que fica o gráfico da minha função de probabilidade? A minha função de probabilidade, então, vai ficar da seguinte forma. No eixo do x, os possíveis valores da minha variável x, e no eixo do y, a probabilidade associada a cada um deles. Como é um modelo uniforme discreto, todos os elementos têm a mesma probabilidade de ocorrência que está aqui no valor de 1 sobre k. E a função de distribuição? A função de distribuição é acumulada. Então, se ela é acumulada, eu faço o cálculo sempre somando 1 sobre k para cada um dos meus possíveis valores. Então, a altura da minha escadinha, nesse caso, vai ser sempre 1 sobre k. Um exemplo aí. Lança-se um dado e define a variável aleatória x como sendo o valor. Então, possíveis valores, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quero calcular a esperança de x e a variância de x. Cada um dos possíveis valores de x tem probabilidade igual, porque esse evento é um evento equiprovável, né, para cada um dos possíveis valores. 1/6. Se eu somo todas as probabilidades para todos os possíveis valores, essa somatório vai dar igual a 1.
Probabilidade de x, então, é 1/6, e calculo a esperança. 1/6 vezes cada possível valor. Outra distribuição é a distribuição de Bernoulli. E ela acontece quando eu tenho apenas dois resultados possíveis de ocorrer, que eu posso chamar de ser meu sucesso ou meu não sucesso, ou insucesso. Por exemplo, eu preciso classificar uma peça, se ela é boa ou se ela é defeituosa. Se eu pego um resultado do exame médico, você está positivado ou está negativado para uma determinada doença? Então, não tem outra possibilidade. É uma alternativa ou outra. Se alguém me entrevista, ou eu concordo ou eu não concordo. Se eu lanço um dado e o meu interesse é verificar se vai sair o número 6 ou não, então 6 é o meu sucesso, não sair 6 é fracasso, independente de qual seja o valor que saiu no dado. Ou seja, eu sempre tenho que considerar, então, um evento como dentre os dois possíveis para ser o meu sucesso, e aliado a ele eu vou determinar qual é a probabilidade de ocorrência, e o seu complementar, que vai ser o fracasso. Se a minha probabilidade de sucesso eu determinar como sendo o meu P, a probabilidade de fracasso vai ser 1 menos P, em que a gente pode chamar esse 1 menos P de Q, tá? Então, Pzinho vai ser probabilidade de sucesso, fracasso, e Qzinho a probabilidade de fracasso. Modelo Bernoulli, então. Vou definir ali o que for o meu sucesso, posso denotar o valor para ele de 1 e fracasso 0, é o que eu não tenho interesse, tá? Então, a minha variável assume apenas valores 0 ou 1. 1 se ocorrer o sucesso, 0 se ocorrer o fracasso. Então, se eu quero calcular a probabilidade de um valor x, em que esse x pode ser ou 1 ou 0, eu vou calcular essa probabilidade como sendo p elevado a x vezes 1 menos p, probabilidade de fracasso, elevada a 1 menos x. Quando esse x varia de 0 a 1, e quando eu tiver outros valores de x, vai ser essa probabilidade sempre 0. Por quê? Porque eu não tenho outros possíveis valores nesse caso. E aí eu tenho a minha função de probabilidade representada por essa tabela. Possíveis valores de x, suas respectivas probabilidades aqui na linha de baixo. E aqui a gente tem os resultados dos cálculos da esperança e da variância. Aplicando as fórmulas, a gente vai obter que a esperança de x é igual à própria probabilidade de sucesso, e a variância é a multiplicação entre probabilidade de sucesso e fracasso. Então, aqui eu trouxe para vocês como que ficaria aí a carinha dos gráficos, tanto da função de probabilidade quanto da função de distribuição, né, que eu vou estar acumulando. Quando o meu valor de x é 0, probabilidade é de fracasso. Quando o meu valor de x é 1, probabilidade de sucesso está aqui no P. São complementares, a soma da probabilidade de sucesso mais probabilidade de fracasso é igual a 1. Então, P mais 1 menos P vai dar 1. E um exemplo aí da distribuição de Bernoulli. Considere o experimento. Retira-se uma bola da urna. Define-se uma variável x cujos valores são 1, se a bola escolhida for vermelho, é o meu sucesso, e 0, caso contrário. Então, eu tenho um espaço amostral, possíveis valores 0, 1. Probabilidade de x ser igual a 0. Se eu tenho aqui, pessoal, 7 bolas, dentre as quais 2 são azuis, probabilidade de não sair nenhuma bola vermelha é o quê? 2 em 7. E qual é a probabilidade de sair uma bola vermelha? Eu tenho 7 bolas, das 7 possíveis valores favoráveis ao meu evento são 5, por isso 5 sétimos. A probabilidade minha de sucesso é 5 sétimos, de fracasso é 2 sétimos. Então, eu posso montar, né, o meu modelo para o cálculo da probabilidade, já substituindo os valores de P e Q, e aí depois é só, dependendo do cálculo que você quiser. Distribuição binomial recebe esse nome, aquele experimento que consiste em N ensaios de Bernoulli. Esses ensaios, eles são independentes entre si, o acontecimento, o resultado que você obtém em um ensaio não tem influência sobre o outro, e a probabilidade de sucesso em cada ensaio vai ser sempre igual a P. Então, cada ensaio tem a mesma probabilidade de ocorrência, que varia aí de 0 até 1, e o meu experimento vai consistir em repetições independentes de um ensaio de Bernoulli. E aí eu vou estar trabalhando com binomial. Exemplos. Se eu lançar uma moeda 3 vezes e quero saber qual a probabilidade de obter 2 caras. Estou lançando uma moeda 3 vezes. Cada lançamento de uma moeda é uma Bernoulli. 3 vezes, 3 repetições independentes de lançar uma moeda. Então, eu vou trabalhar com o meu modelo binomial. Aí, a gente pode modelar isso daqui para calcular a probabilidade de obter 2 caras. Então, para o modelo binomial,
Então, para o modelo de binomial, a gente vai ter a seguinte lei de formação. Se vocês analisarem, isso daqui é o que a gente tinha lá para o meu modelo de Bernoulli. Agora eu tenho que multiplicar isso por combinações n tomadas x a x, que vai ser o quê? De quantos ensaios que eu fizer, quantos daqueles ensaios independentes, quantas vezes eu quero que aconteça a minha característica de interesse, a minha variável de interesse, então. Isso é a lei, a gente vai ver isso aplicado em um exemplo. Para deixar claro aí, então, a média, quando eu fizer os cálculos, a esperança de x vai ser n vezes p, a variância vai ser n vezes p vezes q. Notação: x tem uma distribuição binomial com os parâmetros que eu preciso saber para calcular probabilidades. No caso da binomial, eu preciso saber o n, quantos ensaios independentes vão ocorrer, e qual é a probabilidade de sucesso de cada um desses ensaios, tá bom? O exemplo aí, vamos pegar a mesma urna, então eu tenho as 7 bolinhas, 5 vermelhas, 2 azuis. O meu experimento vai ser retirar 3 bolas da urna, com reposição, tá? Isso é importante. A distribuição de binomial que eu vou considerar aí com reposição. X, então, vai ser os valores que representam o total de bolas vermelhas dentre as 3 escolhidas. Meu N é igual a 3, eu vou retirar 3 vezes, 3 ensaios independentes, e eu quero que X seja o número de bolas dentre as 3 que saem vermelhas. Quais os possíveis valores que eu tenho para X? Como eu estou repondo as bolas, retiro uma e depois eu volto ela, pode ser que eu não tire bola vermelha em nenhuma das 3 retiradas. Por isso, x pode assumir valor 0. Ou pode ser que só em uma das 3 eu obteria uma bola vermelha. Ou nas 2. Ou nas 3. Então, esses são todos os possíveis valores para minha variável de interesse x. Para cada evento, qual é a probabilidade de sair uma bola vermelha? 5/7. Essa probabilidade ela vai ser constante para cada uma das 3 retiradas que eu tiver, porque eu estou sempre voltando as minhas bolas lá. E a probabilidade de fracasso, 2/7. Ok, então se eu tenho qual é a minha probabilidade de sucesso de fracasso, eu posso substituir aqui na minha fórmula. Eu estou trabalhando com 3 ensaios independentes e vou deixar a minha incógnita x aqui, para depois ser de interesse, calcular a probabilidade de ter retirado uma bola vermelha dentre as 3, aí vai do interesse, né, da pessoa que quer calcular a probabilidade. E qual é a esperança de x? É n vezes p, pela fórmula que a gente já tinha visto. Então, a esperança de x vai ser igual a 2,143, a variância de x, n vezes p vezes q, 0,612. E qual é a interpretação desse resultado? Bom, dentre as 3 bolas retiradas dessa urna, eu vou ter, em média, 2,143 bolas vermelhas com uma variância de 0,612. Então, no nosso exemplo 2, cada amostra de ar tem 10% de chance de ocorrer certa molécula rara. Considere que as amostras sejam independentes em relação à presença da molécula rara. Ser independentes as amostras significa que a probabilidade de ocorrência delas vai ser 0,10 para cada amostra. Não tem nenhuma probabilidade condicional aí entre o acontecimento das amostras, tá? Quero encontrar a probabilidade de que nas próximas 18 amostras, então aqui a gente está falando aí o meu N igual a 18, o número de amostras que contenham a molécula rara esteja entre 3 e 6. Eu tenho a minha fórmula, né, da distribuição binomial. Como eu quero essa probabilidade de x estar entre esses valores, então calcular isso é fazer o somatório, quando x vai de 3 a 6, na minha fórmula em que eu substituo o meu valor de n, p e de q. Faço o somatório, então, esse daqui é o valor que eu obtive nos cálculos quando o meu x era igual a 3, esse daqui quando o meu x igual a 4, x igual a 5, e aqui x igual a 6. O cálculo que eu obtive foi 0,265. Esse exemplo 3 eu deixo para vocês estudarem em casa, tá toda a resolução aí, assim como o exemplo 4 também, ok? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a função de distribuição de Poisson, a nossa última distribuição que nós vamos ver aqui hoje. A distribuição de Poisson consiste em contar o número de eventos de um certo tipo
de interesse que ocorre em um determinado intervalo de tempo. Por exemplo, eu quero o número de consulta numa base de dados que ocorre em um intervalo de 1 minuto. Ou eu quero o número de acidentes de trabalho por semana, semana é meu intervalo, em uma empresa industrial. O número de falhas por metro quadrado no esmaltado de uma geladeira. Então, gente, quando eu falo num certo intervalo de tempo, se vocês virem esse exemplo aqui, pode ser num certo intervalo de espaço também, tá? Eu só preciso ter determinado em um determinado intervalo de ocorrência. Então, eu vou contar quantos eventos acontecem em um determinado intervalo de ocorrência. Nosso exemplo 4 aqui, eu tenho número de chamadas que chega numa central telefônica por minuto. O número de automóveis que chegam no campus, no nosso campo, entre as 7 às 10 da manhã. Estou contando quantas ocorrências aconteceram dentro de um intervalo aí. E aí tem vários outros exemplos. O modelo de Poisson, ele tem a lei de formação dada pela seguinte equação. É o meu E elevado a menos lambda, vezes o lambda elevado a x sobre o x fatorial, para os valores de x que eu tenha a partir de 0, 1, 2, 3, números inteiros, porque a gente ainda está trabalhando aí com modelos para variáveis aleatórias discretas. Como o modelo de Poisson, ele consiste em contagens, eu não tenho, então, contagens negativas, por isso que o meu x só é definido a partir de 0 números inteiros, 0, 1, 2, 3. Então, eu calculo a probabilidade de x receber um desses possíveis valores, 0, 1, 2, 3, 4, sucessivamente, pelo seguinte cálculo. A esperança de x é dada pelo próprio lambda. A gente consegue chegar nesse valor aqui aplicando a fórmula da definição da esperança de x. Ou seja, lambda, que é o parâmetro do meu modelo de Poisson, o que significa? Qual é o valor? Se a esperança de x é o próprio lambda, então esse lambda aqui vai acabar sendo o valor que acontece em média de contagens do que a gente está estudando, do nosso interesse. Coincidentemente, o cálculo da variância de x vai também ser o próprio lambda. Então, lambda vai indicar a taxa de ocorrência por unidade de medida. Em média, quanto que ocorre dentro daquele nosso intervalo de ocorrência, intervalo de tempo, intervalo de espaço. A notação para essa distribuição, x tem distribuição de Poisson, qual é o parâmetro que a gente precisa saber para fazer cálculos de probabilidade? O valor do meu lambda. O exemplo, mensagens chegam a um servidor de computadores de acordo com a distribuição de Poisson, com uma taxa média de 10 por hora. Então, esse daqui, eu já sei que vai ser o meu lambda por hora. Quero saber qual a probabilidade de 3 mensagens chegarem em 1 hora. Então, vou usar esse lambda igual a 10. Esperança de x é o quê? 10 vezes 1, porque é em 1 hora, então chega ali 10 mensagens. Calcular a probabilidade de x, independente de qual é o valor de x, é aplicar nessa forma. Então, calcular a probabilidade de chegar 3 mensagens, do x ser igual a 3, eu vou pegar e vou substituir aqui nos meus valores de x, aqui e aqui, o número 3, no meu lambda eu tenho que é 10, e eu acho qual é a probabilidade de interesse. Letra B. Qual a probabilidade de 6 mensagens chegarem em 30 minutos? Agora aqui eu tenho que prestar atenção. O meu intervalo, que nesse caso é de tempo, eu quero saber em 30 minutos. 30 minutos é a metade de 1 hora. Se eu tinha um lambda igual a 10 por hora, em 30 minutos, fazendo essa conta, eu chego que a taxa de ocorrência em 30 minutos vai ser igual à chegada de 5 mensagens. Daí, o meu lambda agora, eu vou substituir o valor de 5, quero encontrar a probabilidade de chegar 6 mensagens, então P de x igual a 6, substituo os valores de x e eu encontro qual é a probabilidade de interesse. Bom, gente, esses são os modelos que a gente ia abordar aí na nossa conversa. São modelos que têm a lei de formação, né, que tem aquela função pré-determinada para algumas características específicas. Então, Bernoulli acontece sucesso ou insucesso, minha variável só pode ser 0 ou 1. Binomial, eu tenho N Bernoullis acontecendo, e aí eu calculo probabilidade de interesse. Poisson, Poisson, então eu vou fazer uma contagem dentro de uma contagem de sucessos, né, que eu queira, dentro de um determinado intervalo, seja de tempo, de espaço. Existem outros também, tá? A gente não vai abordar aqui, mas existem outros. Existe aí a distribuição geométrica, hipergeométrica e alguns outros já determinados, mas esses são os mais usuais e os mais comuns de serem abordados em cursos de probabilidade estatística. Aqui está a referência do que a gente conversou.